Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Mais uma semana. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Hoje estou aqui com o livro digital que eu baixei. Eu sei que vocês ainda não estão com o livro, mas podem acompanhar aqui mesmo o assunto. Bom, então a gente vai estar dando introdução aí à unidade 5, onde a gente vai começar a falar dos animais vertebrados. Todos os grupos dos animais vertebrados, desde peixes até os mamíferos, são assuntos bem legais. Então, podem acompanhar por aqui, revejam o vídeo se necessário. Então, vamos lá. Primeiro, uma introdução sobre os animais vertebrados para a gente começar a falar do primeiro grupo, que são os peixes, tá? Então, anteriormente, estudamos os invertebrados, aqueles que não têm, esqueleto ósseo, não tem coluna vertebral. Então, o que diferencia? Então, diferentemente dos invertebrados, os vertebrados eles já vão ter crânio, que tem aquela função de proteger o cérebro. E os vertebrados eles também podem ser classificados como os craniados. Existe também uma outra característica, exceto de alguns peixes, que é a presença de vértebras, que vão constituir a coluna vertebral. Então, grupo que inclui os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, como vocês estão vendo aí, o esqueleto de cada um dos grupos. Então, os animais vertebrados, eles têm um endoesqueleto. O que vem a ser um endoesqueleto, como está aqui nessa tirinha amarela? É um esqueleto que tem no interior dos vertebrados, tá? Simples. E junto com os músculos vão ajudar na sustentação, na locomoção, o que nos mantém o quê? Em movimento, em pé. E eles estão em coordenação. Para ter essa movimentação desses dois processos, tem a atuação do sistema nervoso. Então, sem o sistema nervoso, o sistema locomotor, e o de sustentação e os músculos, eles de nada adiantariam, porque não teria como mandar o comando para andar, para correr, para falar. Então, o cérebro ele é muito importante, o nosso sistema nervoso é importantíssimo para dar os comandos, enviar a informação de que eu quero comer, de que eu quero andar. E a gente utiliza duas nomenclaturas, tá? Duas formas para dividir em dois segmentos: os animais vertebrados ectotérmicos e os vertebrados endotérmicos. Qual é a diferença, professora, dos ectotérmicos para os endotérmicos? Os ectotérmicos, térmico lembra de temperatura, então pense, ecto vem de fora, vem de externo. Então, os ectotérmicos, eles dependem de fontes externas de calor para manter a sua temperatura corporal, tá? É necessária para o funcionamento normal do seu corpo. Quem são os ectotérmicos? Peixes, anfíbios e répteis. Sabe, os répteis que ficam lá tomando sol, porque o corpo deles muda de acordo com a variação da temperatura do ambiente. Então, pode ver que quando o animal ele se alimenta, o réptil, uma cobra, por exemplo, ele se alimenta, enche a barriguinha, ele vai lá para o sol para acelerar o processo de quê? De digestão. O sangue ali está quente, um sangue em que o sangue está circulando com mais intensidade. E os animais endotérmicos? Endo vem de dentro, então temperatura de dentro, São capazes de produzir calor e manter a temperatura do corpo constante. Então, a gente fala aí das aves e dos mamíferos. Então, os endotérmicos, por exemplo, nós somos endotérmicos. Por quê? Nós conseguimos produzir calor e manter a temperatura corporal constante. Ela não varia igual os outros animais, como eu falei. Vão para o sol para ficar quente. Se vão para o frio, ficam frio. Então, a gente, por exemplo, no inverno, num ambiente muito frio, chuvoso, o nosso corpo, por mais que a gente use casaco, o nosso corpo ele não está sempre com a temperatura corporal quentinha. Por quê, gente? O nosso corpo ele tem uma temperatura constante para desenvolver suas funções, todos os processos metabólicos. Então, o nosso corpo ele tem uma temperatura que ele precisa estar constante. Então, mesmo estando muito frio, ou seja, mesmo a temperatura externa estando muito, muito abaixo, o nosso corpo tem que manter aquela temperatura quentinha. Essa é uma adaptação de nós mamíferos.
tá? Então, nós somos endotérmicos, nós não precisamos de fonte externa para manter a temperatura ali constante. A temperatura externa, ela não vai definir a nossa interna. Claro que ajuda, né? Você vai tomar um banhozinho de sol para se aquecer, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a diversidade de peixes no planeta. Bom, sabemos que são animais exclusivamente aquáticos, então a gente encontra em água doce, salgada. Como é que é a respiração? É chamada de brânquias. Então, ali dentro, a gente chama popularmente de guelras, que ali dentro são irrigadas por vasos sanguíneos. Como vocês estão vendo aí em vermelhinho, ali existe uma rede de vasos sanguíneos nessas guelras, nas brâncas, onde a água ela passa pelas brâncas, o oxigênio presente nela entra na corrente sanguínea e então é distribuído para o corpo do animal. Então, a água que está dissolvida ali, o oxigênio que está dissolvido na água vai passar pelas brânquias, pelas guelras, e vai ser absorvido pelos capilares sanguíneos, pelo sangue que está ali. E aí, quando o sangue absorve, ele vai levar e circular para o corpo todo esse oxigênio. Então, entra pela boca, né? Assim, entra, a água está rica em oxigênio e saída de água pobre em oxigênio. Então, a gente tem o opérculo, que é essa entrada, como está mostrando. Tem a imagem, esse aspecto avermelhado, indica que é um peixe que está próprio para o consumo, quando essas guelras estão bem vermelhinhas. Isso são condições apropriadas para o consumo, tá? E com o tempo, o sangue das brâncas vai escurecendo, que indica que o animal ele não está mais apropriado para o consumo. Por isso que tem que se observar pela saúde ali do animal antes de consumir. Por que são vermelhas as guelras? Eu já cheguei a falar. Então, ali tem muitas hemácias. Os vertebrados, como nós, temos muitas hemácias, que são células sanguíneas, que a gente chama também de glóbulos vermelhos. E, então, essa coloração ocorre por conta da presença de quê? De hemoglobina. Tá? A hemoglobina é um pigmento que vai ocorrer a captação, né, do oxigênio. Então, as hemácias são responsáveis pelo transporte de gases respiratórios, como o oxigênio e o gás carbônico, vai ocorrer ali nas hemácias. Então, nos peixes, o sangue ele vai passar pelas brâncas, recebe oxigênio que está na água e vai ser distribuído pelas hemácias às demais partes do corpo. Então, no nosso corpo é parecido também. Só que o que acontece? Quando a gente recebe oxigênio por meio das brâncas, isso no caso dos peixes, as pessoas o captam por meio do ar que entra nos pulmões. Então, a única diferença é a forma de captação. Os peixes, eles captam o oxigênio através das brâncas e nós, através do pulmão, entra pelas vias aéreas, as nossas narinas, e vai ser encaminhado pelos pulmões, tá? Bom, então a maioria dos peixes, eles apresentam o corpo coberto por escamas, tem nadadeiras que vai ajudar ali na locomoção na água. Inclusive, eles têm um corpo hidrodinâmico, todo especializado para ajudar na natação. Então, a gente vai dividir os peixes em dois grupos, os ósseos e os cartilaginosos. Os ósseos, a gente chama de osteíctes, tá? Porque eles têm um corpo com um tecido que é composto por tecido ósseo. Por isso são chamados de osteíctes. Então, a gente tem exemplos aí de peixes que vivem em água doce, água salgada, salobra. Então, de todas as regiões do planeta, desde a linha do Equador até as regiões polares. Então, a gente tem lambaris, sardinhas, tainhas, tilápias, esses peixes que a gente conhece bastante. O primeiro aí é a tilápia e esse outro aí é a tainha, tá? Algumas outras características dos peixes ósseos. Bom, você saberia identificar um peixe ósseo? Vamos lá. Então, tem a coberta
a pele coberta de escamas. Então, por exemplo, o bagre é um exemplo. A boca terminal, tem a boca ali na extremidade anterior do corpo. Tem uma estrutura sensorial que vai se estender desde o longo, do corpo longo, se estende, né, ao longo do corpo, que a gente chama de linha lateral, como vocês estão vendo na imagem. O que vem a ser a linha lateral? É uma estrutura responsável pelas sensações de vibrações na água. Se tem predador, não tem, se tem animais para se alimentar, se não tem, né? Então, eles verificam, né, como se fosse um sensor, tá? Como vocês estão vendo aqui na imagem, deixa eu colocar a escovinha. Aqui, ó, linha lateral, tá? Todos os peixes são características dos peixes ósseos. Apresenta uma estrutura óssea chamada opérculo, também importante, tá aqui, ó, que é essa abertura que vai proteger as brânquias. A brânquia tá aqui, mas ela é uma abertura que vai proteger as brânquias. E também tem a bexiga natatória, que é uma estrutura muito importante, porque a bexiga natatória ela auxilia na flutuabilidade, facilita o peixe quando ele quer subir e descer na água, tá? Então, assim, quando ele vai para a superfície, o que ele faz? Ele enche a bexiga natatória, né, de ar para ajudar na flutuabilidade. Quando ele quer ir mais profundo, sair da superfície, ele desincha, tira todo o ar dessa bexiga, tá? Então, ambas são estruturas exclusivas dos peixes ósseos, tanto o opérculo quanto aí a bexiga natatória são exclusivos desses animais, ok? Então, tá em preto, bem identificado aí. Os peixes ósseos, eles têm boca terminal, linha lateral, opérculo e bexiga natatória, tá? Deixa eu tirar aqui. E a fecundação? Como é que ocorre a fecundação? Ela ocorre nos peixes... que ocorre nos peixes ósseos, ela é externa, ou seja, os gametas masculinos e femininos eles vão ser liberados na água e ali vai ocorrer a fecundação, o encontro do gameta masculino do masculino com o feminino. E aí vai ter milhares de ovos. E aí vão sair desses ovos larvas que a gente chama de alevinos, até desenvolver o estágio adulto. São os peixes jovenzinhos. Então, e como são os peixes cartilaginosos? Já falamos dos peixes ósseos. Agora a gente vai falar dos cartilaginosos. Eles são conhecidos também como condrícteis. E qual é a sua principal característica? É um corpo constituído por tecido cartilaginoso. Então, os principais, tubarões e as raias, tá? As quimeras também, mas enfim. Então, quais são as principais características? Eles têm corpo composto aí, revestido por pequenas escamas. A boca está na posição ventral. Eles não têm opérculo como nos peixes ósseos para proteger as brânquias. Então, as brânquias elas estão ali localizadas em fendas, tá? Presta atenção, eles têm fendas branquiais, como vou mostrar aqui, ó. Essas são as fendas branquiais, tá? Deixa eu tirar aqui. Então, continuando. Então, na parte lateral, na parte inferior do corpo, depende da espécie, onde está localizada essas fendas. Então, outra coisa interessante, nesse grupo está relacionada aos órgãos dos sentidos, que são bastante desenvolvidos, principalmente nos tubarões. Fica evidente no olfato desses animais que pode detectar suas presas a mais de 1 quilômetro de distância. Então, eles têm uma percepção muito grande. Sensações ali do ambiente, tudo, tá? Que eles vão ter também a linha lateral. Então, a fecundação já é interna, ou seja, os gametas masculino e feminino, eles se unem no interior do corpo da fêmea, ou seja, o macho ele introduz o órgão copulador, que no caso dos tubarões são chamados de clasper. Após a fecundação, algumas espécies vão depositar os ovos no ambiente, e enquanto outras, os filhotes eles vão se desenvolver dentro do corpo da mãe, tá? Então, não confundam, gente, peixes com mamíferos. Tubarão é mamífero, não é, tá?
É um peixe cartilaginoso, tá? Dos condrícteis, tá ok? Então, os cartilaginosos, eles não têm bexiga natatória. Então, a gordura ela vai ficar acumulada no fígado, que vai auxiliar na flutuação. Diferentemente dos peixes ósseos, né, gente? Então, tá aqui para mostrar para vocês as fendas branquiais, a boca na parte ventral, narina, olhos, nadadeira dorsal, segunda nadadeira dorsal, nadadeira caudal, nadadeira peitoral, as duas, e nadadeira pélvica, próxima ao órgão genital. Bom, então é isso, para o vídeo não ficar muito longo, vou ficar por aqui. A gente hoje falou dos peixes, tá? Expliquei o que são os animais vertebrados. E na próxima aula, inclusive na videoaula, na sala de dúvidas, que é sala online, eu vou continuar com esse conteúdo. Aí eu já vou começar a falar dos anfíbios, tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Mesmo que vocês ainda não tenham o livro, não tem problema. Está todo mundo ciente disso. Só acompanhar aqui nas nossas videoaulas, tá bom? Então, um beijo, até a próxima.